Bom dia! Hoje vamos ver que no PET 2 de Matemática iremos conhecer como se faz uma pesquisa. As pesquisas fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós pesquisamos preços quando vamos ao supermercado, a uma loja. Os alunos também, quando em sala de aula, pesquisam sobre muitos assuntos. A pesquisa ela pode ser feita em grupo ou individual. No PET desta semana, vamos ver como se trabalha uma pesquisa. Na primeira semana, começa trabalhando com 2 perguntas relacionadas a um filme. Observe abaixo 2 perguntas de uma pesquisa. Com que frequência você assiste este filme? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes, nunca. É uma pergunta fechada, onde ela te dá opções para escolha. E na segunda pergunta, de todos os filmes que já assistiu, qual foi o que mais gostou? É uma pergunta aberta, você vai falar sobre o filme. Então você pode ver que abaixo dessas 2 perguntas a gente tem aqui, um site disponível, onde ele vai te indicar de onde foi tirada essa pesquisa, como foi feita essa pesquisa. Então, tendo a pesquisa, para a gente fazer uma pesquisa, ela tem que escolher um tema, ver qual será o tema dessa pesquisa, o que pretendemos descobrir por meio dessa investigação, qual o público-alvo, quem serão os participantes da pesquisa, se são os pais, os alunos, o instrumento desta pesquisa, como coletaremos as informações desses participantes, por meio de uma entrevista, de um questionário, como organização e tratamento de dados, de que forma organizaremos esses dados, em uma tabela, em um gráfico, e como vamos divulgar os resultados, como vamos apresentar essa conclusão às pessoas participantes. Então, escolhendo o tema da pesquisa, o público-alvo, o número de participantes, o questionamento, a gente vai ter uma possível resposta, para sim podermos organizar esta pesquisa. Então, com base nas etapas pesquisadas que você viu até agora, vamos organizar a aplicação e a investigação do tema escolhido. Então, o tema da pesquisa é relevante? Ele é importante? Qual o tamanho dessa pesquisa? Quantas pessoas vão participar? Quantas perguntas a gente vai ter? Serão necessárias para a gente descobrir sobre este tema. Então, fazendo essa organização, a gente vai criar uma tabela e vai numerar aqui os participantes e vai marcar as respostas das pessoas para a gente ali saber quantas responderam a questão 1, a 2, a 3, se todos responderam, se alguns não responderam, como que foi essa pesquisa. A partir desta análise de dados apresentados na tabela, poderão ser escolhidos a forma de aplicação, de representá-lo como resultado de investigação. É possível identificar uma frequência de respostas, se cada questão foi respondida, como podem ser agrupadas e classificadas essas respostas, podem desmembrar uma pesquisa elaborada para ter uma conclusão a partir desta questão. Por onde começaremos a investigação? Pelo tema da investigação. Definir o tema? Vamos passar para a definição do número de participantes, para ver quantas pessoas vão participar. Estabelecer assim os instrumentos de coleta de dados, se vai ser uma entrevista, uma observação, um questionário. E assim passar para a organização dos tratamentos de dados, que vão ser agrupados de acordo com as características, semelhanças, identificação e a sequência. Para assim a gente definir a definição da população, o tamanho das características que vamos ver. Por exemplo, nesta pesquisa aqui, sobre a dengue. A dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela picada de mosquitos Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça,
manchas avermelhadas, manifestação hemorrágica, quando ocorre, pode indicar um caso mais grave de infecção. Então, aqui a gente tem aqui uma definição, é o que a gente vai fazer aqui, escolhendo, começando essa investigação. A gente tem que ver o tema, investigar sobre ele. No caso da dengue, ele tem aqui um site, toda pesquisa tem que ter um site, de onde ele foi tirado, como que ele foi feito. Esse site aqui da dengue, ele foi tirado da Escola Kids, de ciências. Então, ele foi publicado aqui, ó, em 2006, 6/4/2020. Então, é bem recente, ó. Então, toda pesquisa, ela tem que ter uma referência, de onde ela foi tirada, como que vai ser feita. Então, nesta primeira parte, a gente aqui aprendeu e foi construindo, vendo aqui como se constrói uma pesquisa. Então, que é possível, que questões foram investigadas nessa pesquisa, de que forma você acha que as características dessa população podem ter influenciado nos resultados dessa pesquisa, o que é possível identificar no comportamento e hábito da população por meio dos dados apresentados, com a finalidade da divulgação da pesquisa neste caso. Então, nesta primeira semana, a gente somente vai aprender como se cria uma pesquisa. A nossa atividade aqui é aprender como se cria uma pesquisa. Então, até a próxima aula.